O problema é manipulação, gente. O problema é a manipulação que esses líderes faz, que esses líderes colocam para as pessoas, manipulam as pessoas, colocando medo nas pessoas como se ele fosse o próprio Deus. Como ele fosse o anjo enviado de Deus, sabe, para manipular as pessoas, colocando medo nas pessoas, as pessoas estúpidas, me perdoe falar isso, falta de conhecimento bíblico, não lê a Bíblia, se caga de medo desse tipo de gente. Isso, literalmente é isso. Entendeu? Tem medo que essa palavra atinja você. Vamos acordar, gente. Não vamos dar apoio a esse tipo de pessoas, esse tipo de gente que manipulam o trabalhador, manipulam o pobre para se enriquecer. Você vê a vida do Edir Macedo, você vê a vida do Valdomiro Santiago, a vida do Arlindo Duque. Os caras estão bilionários. Eles estão nem aí para você. Se você precisa de um pacote de arroz, se você precisa pagar o seu aluguel, eles estão nem aí para você. O que tem de pastores hoje em dia se titulando de pastor, de apóstolo, né, de missionário? Não porque Deus separou, é porque as pessoas vão em busca de uma resposta do que precisa. As pessoas querem uma vida melhor financeira, querem uma cura de uma doença, querem melhorar a sua vida dentro de casa, querem um emprego melhor e procura algo mais fácil. Um pastor, um líder espiritual, um líder religioso, dessa forma para preencher a sua necessidade. Tem esse jovem, esse pastorzinho, que as pessoas se intitulou pastor, não porque Deus não separou ele a pastor, porque ele não tem idade de ser pastor, e nem tampouco Deus ia dar um cargo de um pastor a uma criança, né? Deus é sábio, mas as pessoas, por ignorância, por estupidez, chamam essa criança de pastor. Você vê, é uma pessoa que ele não tem uma afeição, é uma criança, mas é uma afeição já maldosa, é uma pessoa maldoso, já entendeu a malandragem do golpe financeiro. Talvez instruído pelos pais, né? Não sei. Mas é triste ver isso. Já uma criança já enganando as pessoas. Por dinheiro, né? Por status, né? Por arrogância. Você olha no olho dessa criança. É uma criança que tem um olhar de um homem de Deus, de uma criança que ora, de uma criança que tem sua vida no altar? Convenhamos que não. Está no rosto, está na cara dessa pessoa. O que será na vida dessa criança daqui mais 10 anos? Daqui mais 5 anos, não sei. Você vê que ele é uma criança que ele não é desrespeitoso, ele não respeita as pessoas. Como é que a pessoa pode ser um homem de Deus, um pregador da palavra, que não tem nem respeito com o próximo? Ele é arrogante, estúpido. É complicado. Agora veja a diferença dessa criança que prega para outra criança da mesma idade que prega. Olha a índole da pessoa, como é diferente. A coisa que a gente precisa entender é que quando ele levanta, ninguém abate. Quando ele exalta, ninguém humilha. Quando ele abre a porta, ninguém fecha. Por quê? Porque ele é. Ele diz, eu sou, eu posso, eu faço, eu mando, eu determino, sou eu quem levanto, sou eu quem curo, sou eu quem exalto, sou eu quem abro a porta, sou eu que fecho a porta. Por quê? Porque ele é poderoso. E a Bíblia nos acabar, pode tentar destruir, só que quem faz é ele, quem manda é ele, quem pode é ele, quem levanta é ele. Quem acredita nisso, será que você pode dar glória a Deus? Porque o de cara ficou indo. As pessoas estão tão preocupadas de querer uma saída rápido e começam a buscar esse tipo de pessoas, né? Fazer sacrifício de tolo para que ele venha conseguir alguma coisa na sua vida. Quando recebe, foi Deus que deu. Quando não recebe, foi o diabo que tomou. Nós temos que amadurecer nossa ideologia. Nós temos que amadurecer a nossa fé. Não buscar riqueza em apoios de resposta em oração de pastores. Se você não tem uma ligação com Deus, se você não busca a Deus, como é que você vai entender? Como é que você vai ouvir? Ouvir a voz de Deus. Aí é mais fácil nós procurarmos Deus nas pessoas. Procurar Deus nesse tipo de pessoas. Complicado. Você vê que nesse tipo de pessoas, eles têm já uma palavra já montada, né? Sobre riqueza, sobre como você ter sua vida. A primeira coisa que eles colocam: você tem que fazer campanha. Campanha para cura, campanha para ganhar dinheiro, campanha para ganhar um emprego melhor, campanha para ter a sua cônjuge melhor,
e a sua campanha para dormir em paz, campanha para aquilo. E todas as campanhas que eles fazem, eles têm que arrecadar dinheiro. Você tem que dar dinheiro para Deus, senão, se você não der dinheiro para a igreja, para Deus, você não vai receber a sua bênção financeira, a sua bênção da alma, a sua libertação, a sua cura, porque tem que dar dinheiro, né? A apelação que esses pessoal dão, que esses falsos pastores dão, é um apelo muito grande sobre as ofertas e dízimo, colocando medo nas pessoas, colocando terror na alma das pessoas. Se você não der dízimo e a oferta, você nunca será abençoado, você nunca vai ser visto por Deus, e a tua bênção nunca vai chegar. Eu estou amenizando aqui a situação, porque palavra mais pesada. É uma venda de ideologia, sabe, uma emoção, né, que dão aos fiéis, que tem isso como uma lei de Deus, e começa a ter medo, começa a perder o raciocínio por causa dessas palavras. A manipulação emocional é tão grande que as pessoas começam a dar carro, casa, a pessoa dá carro, começa a andar de pé, começa a dar a sua casa, vai morar de favor. Será realmente que é isso que Deus quer? Será realmente que é isso que Deus deseja para você e para as pessoas? Se a vontade de Deus realmente é de abençoar o ser humano, a vontade de Deus é de abrir as portas do céu para abençoar você, não precisamos de pessoas para guiar a minha fé. Não precisamos de pessoas para guiar a minha bênção de Deus. Se eu não tenho essa comunhão com Deus, como é que eu vou receber isso de Deus? A falta de fé, a falta de amor, a falta de compreensão leva a buscar rituais nessas igrejas. São rituais que é mais fácil você buscar rituais do que você colocar a vida no altar. Sabe, receber uma bênção porque o pastor orou, vou receber uma bênção porque eu fiz campanha na igreja de fulano. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus deseja. Deus quer que você tenha, você e Ele, uma comunhão. Se você não entende o princípio da fé, fica difícil de nós recebermos o que Deus nos oferece. Pese o Senhor hoje a minha vida e a sua. Que Deus pese-me entre eu e você. Enquanto esses pastores estão crescendo, ganhando dinheiro, comprando carro, mansões, casarões fora do Brasil, aviões, jato, enquanto eles estão ficando milionário, você que paga o dízimo de oferta para a igreja dele, que paga as campanhas dele, está na mesma porcaria, está no mesmo lugar, no mesmo emprego miserável, ganhando uma miséria de salário, como 90% dos brasileiros, morando até de aluguel, morando até de favor, e não consegue esse objetivo. Porque todo o dinheiro que você pega, você dá para a igreja, dá para o Valdomiro, dá para o Bispo Macedo, dá para o Júnior Duque e por aí vai. É a manipulação, uma febre doentio que as pessoas se colocam, né? Coloca a fé nesses pastores que vêm da igreja, né? Só o jato que ele tem é um absurdo, né? O cara tem um jato de 12 milhões, não é só um jato. O cara, até então, passou na reportagem, o cara tinha 3 jatos para viajar, e ele e a família. Enquanto os membros que fazem a doação, que colocam o dinheiro na igreja, que oferta a igreja, não consegue sair do lugar, não consegue crescer financeiramente, porque só os pastores, só esses caras enriquecem, mas os membros não enriquecem. Os membros não enriquecem. A não ser aquelas pessoas, realmente, que tem pessoas que tem empresa, né, que tem a sua empresa, e ele já tem o seu recurso. Não porque o pastor deu, não porque a igreja deu, não porque Deus deu, porque ele buscou recurso. Eu estou falando aqui da maioria, estou falando da maioria das pessoas que buscam uma vida melhor e não conseguem. E se frustram.
quer comprar de Deus dando dízimos e oferta, quer comprar de Deus dando dízimo para o pastor, dando oferta para a campanha, comprando voto, comprando aquilo outro. Por favor, acordem, né? Acordem, porque isso não existe em lugar nenhum. Não existe. No começo da sua carreira, até eu acho que há uns 5 anos para trás, uns 10 anos para trás, tinha muito isso aí, passou anos fazendo isso aí. Vendendo objetos para as pessoas, dizendo que era um objeto milagroso. Né? Um objeto que era milagroso. Um dos objetos que ele vendeu para a igreja, para o povo, dizendo que ia ser abençoado, era a semente milagrosa. Fiéis era incentivado para plantar como um ato de fé para receber bênção. Compravam uma semente, foi um feijão que ele vendia, dizendo que aquele feijão ia abençoar a vida da pessoa. E as pessoas desesperadas, vão atrás e usando o seu recurso financeiro, pagando o milagre, sem receber milagre. A água consagrada. Quem não lembra da água consagrada? Valdomiro é uma criatividade só. Apresentando com algo espiritual para curas e proteção. A fé, cada um tem o seu nível de fé. Talvez muitas vezes as pessoas, pelo desespero, a fé foi ativada naquele momento. Mas não por causa da água. Mas quando você ativa a sua fé, quando você ativa a fé ele vai transladar para alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E muitas pessoas dando testemunho sobre o milagroso da água, porque com certeza, de alguma forma, aquela água ungida pelo Valdomiro, orado por ele, ativou a fé da pessoa de alguma forma que ele recebeu o milagre, mas não por causa da água abençoada. Outros fenômenos que aconteceu muito que o Valdomiro fez foi a toalha ungida. Venderam para as pessoas a toalha ungida e muitas pessoas, né, se frustraram, né? Outros ativou o milagre, recebeu a bênção, né? A pedras da fé também, que ele vendeu umas pedrinhas também como símbolo de fé. As pessoas usando isso, e tudo isso fazia em campanha. A campanha que ele fazia sempre em prol da igreja. Todas as igrejas que criam campanhas só em prol da igreja. Para quê? Para que a igreja arrecade mais dinheiro. Para que a igreja venha receber mais dinheiro. Mas o ponto crítico aqui do debate é o seguinte. O debate não é sobre objetos, sim, mas porque a religião, símbolos, existe há muito tempo. As pessoas sempre usam isso como apoio financeiro. Agora, a promessa específica de milagre em troca de dinheiro, isso é complicado. As pessoas usam isso para palavra. Mas, pessoal, cuidado, vamos acordar. Vamos saber, entender o que é fé de verdade. O outro é o Ashinoduke, né? Outra pessoa também que faz o mesmo projeto, vendendo milagroso, vendendo objetos para as pessoas. Temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado. O Ashinoduke é um apóstolo, ele se considera apóstolo. E ele faz o mesmo trabalho que o Valdomiro, o mesmo trabalho que o Edir Macedo, são as mesmas ideologias. O Ashinoduke vai até mais além, né? Ele coloca essa roupa de um saco, simbolizando que ele é um apóstolo. E as pessoas acreditam nisso. Com a pregação agressiva dele, com a pregação arrogante, agressiva que o Ashinoduke tem sobre as pessoas, e dizendo que ele é uma autoridade espiritual. E é muito estranho, porque essas pessoas enriquecem grandiosamente com dinheiro de pessoas que precisam, com trabalhadores, com pessoas que de baixa renda, com pessoas que quase não têm para se sustentar. E as pessoas pegam o seu único dinheirinho para pagar a campanha, para dar dízimo e oferta, vão na igreja 5 vezes por semana, e as 5 vezes que eles vão é oferta, é dízimo. Chega no final da conta do mês, não fecha para o pai de família, falta dinheiro. E cadê a bênção de Deus, que nunca chega? O problema é manipulação, gente. O problema é a manipulação que esses líderes fazem, que esses líderes colocam sobre as pessoas, manipulam as pessoas, colocando medo nas pessoas como se ele fosse o próprio Deus, como ele fosse o anjo enviado de Deus, sabe, para manipular as pessoas, colocando medo nas pessoas, e as pessoas estúpidas, me perdoe falar isso, falta de conhecimento bíblico, não lê a Bíblia, se caga de medo desse tipo de gente. Isso, literalmente é isso. Entendeu? Tem medo que essas palavras atinjam você.
vamos acordar, gente. Não vamos dar apoio a esse tipo de pessoas, esse tipo de gente que manipulam o trabalhador, manipulam o pobre para se enriquecer. Você vê a vida do Edir Macedo, você vê a vida do Valdomiro Santiago, a vida do Júnior Duque. São os caras que estão bilionários. Eles estão nem aí para você. Se você precisa de um pacote de arroz, se você precisa pagar o seu aluguel, eles estão nem aí para você. Eles não querem saber da sua vida, mas querem saber do que você vão dar para a igreja dele. Gente, acorde. Acorde, ok? Por favor, se inscreva aí no canal, faça seu comentário, né? O que você achou desse vídeo, o que eu preciso esclarecer mais. E até a próxima, e muito obrigado por assistir esse canal, tá bom?